Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro O Navio das Noivas, da Jojo Moyes. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de resenha de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que eu venho falar hoje com vocês, O Navio das Noivas, mais um livro da Jojo Moyes. Esse livro aqui foi minha amiga que me deu de presente, Raquel, e eu não li a Jojo Moyes, né, porque eu já falei isso em outros vídeos, que eu já falei da autora, porque eu tinha ficado traumatizada com um livro como eu era antes de você, mas a minha amiga me convenceu a entrar de novo no universo da Jojo e aqui estou eu, lendo vários livros da autora e favoritando alguns. Gente, e esse daqui não é só um favorito qualquer, ele é um favorito da vida, sério. Esse livro entrou pra minha lista ali de favoritos da vida porque eu me apaixonei por a história. Foi um livro que mais me prendeu até o momento. Ele já é um dos favoritos do ano, não tem como não ser, não creio que nenhum outro livro vá tomar o lugar dele até o momento, né? E por mais que tenha outros livros favoritos, ele continua na listinha. Esse livro não sai da minha listinha de favoritos desse ano, jamais, porque eu me apeguei demais aos personagens, eu me apeguei demais à história. Parecia ali que eu tava dentro do navio das noivas, junto com todas aquelas mulheres, e principalmente junto com as protagonistas, né, que é a que a gente conhece a história, que a gente sente com elas tudo que elas estão sentindo, sofre, ri, se apaixona ali por a história delas, então é incrível. Aqui é um livro que é baseado numa história real, né, numa história que realmente aconteceu, que foi o navio das noivas. Esse navio, que é o Victorious, ele foi colocado ali para fazer o transporte das noivas australianas, das mulheres que tinham se casado com homens ingleses, né, com soldados ingleses, e elas seriam levadas, né, da Austrália para a Inglaterra. Então, era uma viagem longa, uma viagem de vários dias, várias semanas dentro desse navio no mar. E essas mulheres, elas teriam que abandonar a família, os amigos, tudo que elas conheciam ali. Eram mulheres que nunca tinham saído daquele país, né, para atravessar ali o oceano e ir para um país totalmente novo, né, para um lugar desconhecido, para fazer parte de família que ela não conhecia, que elas não conheciam. E é uma história assim incrível, e o que mais me prendeu assim de cara foi com a nota aqui da autora, a Jojo. Ela escreveu essa história inspirada na história da avó dela. A avó dela foi uma das noivas que estavam no navio. Então, gente, quando eu li isso, eu já fiquei, nossa, uau! E é uma história que se passa, né, ali no período pós Segunda Guerra Mundial, no finzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Então tem muito detalhe histórico, tem muita coisa aqui que vai fazer, pelo menos me fez ir atrás, né, para pesquisar, para saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, para ver, por exemplo, eu não sabia o que era um porta-aviões, né, um navio porta-aviões, que é o navio em que essas noivas fazem a viagem. Eu tive que dar um Google para saber como era, e eu fiquei chocada em saber que tantas mulheres tinham sido colocadas. Acho que quase 700 mulheres foram colocadas dentro desse porta-aviões para fazer essa viagem. Uma viagem assim que foi desconfortável, porque o navio não foi feito para transportar passageiros nesse navio, e elas conseguiram, né, elas tiveram coragem, aguentaram tudo aquilo em busca ali de uma vida diferente, de uma vida talvez melhor. Então é muito interessante esse livro, muito, muito mesmo. Eu amei demais. Aqui a gente vai acompanhar 4 protagonistas, né, 4 mulheres, que é a Margarete, a Frances, a Vice e a Jen. Eu não sei se estou chamando os nomes corretamente, mas vou chamar assim, né? Não sei. Bom, essas 4 mulheres, elas se casam com homens, né, com soldados ingleses, e elas acabam sendo colocadas dentro desse porta-aviões, né, para fazer essa viagem, encontrar com os seus respectivos maridos. E no início, a gente acompanha um pouquinho sobre cada uma delas. A gente conhece um pouco sobre a Meg, que é uma moça que foi criada ali pelo pai e por seus irmãos. Ela tem muito convívio ali com homens, né, e ela sempre foi livre, tinha muita liberdade ali na fazenda, gostava de cavalgar e tal, e não tinha jeito nenhum para ser uma dona de casa, para cuidar da casa, de filhos, da família. Mas quando ela conhece o Joey, eles se apaixonam e ele pede ela em casamento e ela aceita, os dois se casam. Na história aqui, no início da história, a gente já descobre que a Meg tá grávida, então ela vai passar por tudo isso grávida ali nos últimos meses para ter o bebê, para vocês verem a coragem dessa mulher. Depois vem a Frances. A Frances, ela é uma enfermeira e essa é a personagem mais misteriosa. A gente sabe pouquíssimo dela, só sei que no primeiro contato ali que a gente tem com a história dela
ela não é muito querida ali pelas outras enfermeiras com quem ela trabalha, a não ser pela enfermeira-chefe que gosta dela, que a gente vê ali que ela protege meio que a Frances ali, e ela vai fazer também essa viagem, mas a gente não sabe quem é o marido dela, qual é o nome do marido dela e como eles se conheceram, não sabemos no início. Depois vem a Jem e a Vince, que a gente conhece as duas juntas. Elas estão no mesmo lugar ali, né? Elas estão participando de um clube, que é um clube para as esposas inglesas aprenderem como vai ser lá na Inglaterra, quais os costumes, o que elas vão encontrar por lá. E aí elas acabam se conhecendo, mas não se dão muito bem, porque a Jem é uma moça simples que não sabe se comportar direito. Ela ainda é muito jovem, tem apenas 16 anos e já está casada e já vai viajar para o outro lado do mundo sem nenhum parente. E a Vince é uma moça rica, ela tem ali toda, ela é meio que mimada, ela tem toda uma pompa ali, ela se comporta bem, é uma dama, né? E ela não gosta do jeito da Jem assim de cara, as duas já não se dão muito bem, mas ela não tem escolha, não sei, conviver com a Jem, porque as quatro são colocadas na mesma cabine. Uma cabine minúscula, onde tem apenas 4 beliches, então elas não têm nem condições de levar as malas completas para os quartos, para as cabines, né? As malas vão para outro lugar, elas ficam apenas com o necessário para estadia ali no navio, né? Durante as semanas que elas vão estar ali. E aí é no navio que a história de fato começa, que a gente vai começando a conhecer mais sobre as personagens, a entender como aconteceu o casamento de cada uma, né? E também é no navio que a gente vai conhecer, saber mais sobre a Frances, que vai se abrindo aos poucos, principalmente para Meg e para Vince. E aí, minha gente, muita coisa vai acontecer nesse navio. Vai ter romance, uma delas vai se apaixonar por um dos fuzileiros navais que faz ali a segurança das cabines, vai ter brigas, vai ter assédio, vai ter expulsão do navio. Então, assim, vai acontecer coisa demais com essas mulheres. E além dessas 4 mulheres, a gente vai vendo um pouquinho sobre as outras que estão ali ao redor delas, né? Como algumas que vão interagindo ali com elas, algumas que vai ficar amiga, por exemplo, da Vince. A gente vai acompanhando e entendendo por que essas 4 mulheres se colocaram nessa situação, por que essas outras mulheres se colocaram nessa situação. O meu primeiro contato com essa história, eu fiquei meio que chocada, pensando, meu Deus, como essas mulheres aceitaram isso, como essas mulheres se submeteram a entrar num porta-aviões, num navio sem segurança, sem estrutura para elas, né, para uma viagem tão longa, sem nenhum conforto. Aí eu fui conhecendo mais sobre a história de cada uma delas e entendendo por que elas aceitaram isso, né? Algumas, como eu falei, foi por amor, realmente estavam apaixonadas. Outras era porque queriam uma melhoria na vida, né? Outras é porque queriam ter o status de mulher casada. É um romance de época, a história se passa aqui durante a Segunda Guerra Mundial, né, em 1946, ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial. Então são costumes diferentes. Hoje em dia, a gente não se assustaria tanto em fazer uma viagem tão longa, né, por exemplo, da Austrália para Inglaterra, né, do Brasil para o Japão, porque a gente vai de avião, é uma viagem longa, mas é uma viagem confortável e a gente tem a segurança de poder voltar para casa dos pais, né, quando quiser, para o nosso país. A gente tem telefone, tem celular, tem internet, é fácil de se comunicar, é fácil de matar saudade ali das pessoas que vão ficando, mas nessa época não era assim, né? A comunicação era feita por cartas, as cartas demoravam meses para chegar, podia ser extraviada, nem chegar ao local do destino, né? E essas mulheres iam fazer essa viagem, não tinham certeza se um dia iriam retornar para o seu país ali, né? Rever sua família, muitas delas não tinham nem essa esperança, porque uma viagem de volta era muito cara mesmo. E a comunicação com a família também era uma coisa que seria difícil de ser mantida, né, por cartas, seria muito raro falar com essas pessoas, saber realmente o que está acontecendo ali. Então elas abriram mão de muita coisa. E eu fico pensando assim, essa história aconteceu de verdade. Muitas mulheres abriram mão ali da sua vida, da vida que levava ali com sua família, para viver com o marido, né, para ir para outro lado do mundo, para viver com a família que elas não conheciam, não sabiam também se esse marido estava esperando por elas. Era uma coisa que muitas tinham essa dúvida, né? Será se realmente o meu marido vai estar lá do outro lado esperando por mim? Porque os casamentos aconteciam muito rápido, eram casamentos de guerra, né? Então
tinham poucos dias ali para se conhecer, para se apaixonar e para decidir casar. Era questão ali de dias, de meses, e logo eles já estavam casadas e atravessando o oceano sem saber o que esperava elas do outro lado, né? Sem saber se esse marido ia estar lá, sem saber se a família desse marido ia receber elas bem. Então era muita coisa que estava em jogo na vida dessas mulheres e eu me coloquei no lugar de cada uma delas. Fiquei muito feliz com as que tiveram sorte de terem o marido ali esperando. Fiquei triste com as que não tiveram a mesma sorte. Chorei com algumas, me emocionei demais. O livro me fez chorar, me fez surtar. Tem uma cena aqui que a Jojo prega uma peça na gente que eu pensei, não, eu não acredito que a Jojo vai fazer isso comigo de novo, não acredito. Mas não, deu certo, eu amei o livro, perfeito. E o final, gente, é assim, é um final agridoce, você fica feliz e fica triste ao mesmo tempo. Tem personagens que vai ter um final feliz, mas tem outros que não terão um final assim tão feliz. Mas é a vida, né? É um livro baseado em uma história que aconteceu, né? Em uma coisa real, não tinha como todas terem um final feliz, infelizmente. E é assim, incrível, sério. Se você não conhece, gente, pra mim é o melhor livro da Jojo, certo? Da de Lavada, em Uma Garota que Você Deixou Pra Trás, em A Última Carta de Amor, em Como Eu Era Antes de Você. Sério, a escrita perfeita, a pesquisa da autora, você vê assim que ela pesquisou muito, que ela caprichou nos detalhes das histórias aqui. Não tem como esse livro não ser o meu favorito, um dos meus favoritos da vida e o meu favorito da Jojo Moyes. Sim, gente, quem diria? Eu, que não gostava da autora, já li o quê? Uns 4 livros dela? Já, acho que já é o 4º livro dela que eu leio. E já tem um dela que é meu favorito da vida. Eu quero reler esse livro depois, porque eu li ele com tanta pressa para saber o desfecho ali dessas 4 jovens, né? E também, principalmente, porque tem muito mistério, principalmente em torno da Frances e da Vince. A gente fica muito curioso para saber qual vai ser o desfecho dessas duas. E aí eu não conseguia parar de ler, eu ficava presa e virei noite lendo e no outro dia acordei cedo para continuar a leitura, sonhei com o livro. Sério, perfeita. 5 estrelas, favoritado, e depois eu vou reler. Não, esse ano não, né? Mas ano que vem, quem sabe, daqui a alguns anos, quando eu esquecer um pouquinho mais a história, eu quero reler ele, para reler com calma. Porque eu li muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Bom, e é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Leia O Navio das Noivas, sério, vocês vão amar. O livro é incrível, maravilhoso. Eu recomendo muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta se você já leu algum livro da autora e se você leu esse livro, me conta o que você achou. Por favor, vamos conversar sobre ele, porque eu preciso conversar sobre ele. Já discuti muito com minha amiga, né? A gente leu juntas, mas eu ainda tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Pena que eu não posso dizer tudo aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica extenso e também eu dou spoiler para vocês. Então, quem leu, venha comentar aqui comigo, tá certo? E compartilha esse vídeo com os amigos que também gostam. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!